Olá, gente querida, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Como eu combinei com vocês algumas aulas passadas, nessas próximas aulas de religião, eu vou trabalhar com vocês alguns temas mais expositivos que vão nos ajudar na construção do nosso projeto de vida. Então, de início, nós vamos começar com essas discussões, até para a gente ter alguns conteúdos para trabalhar e para nos dar suporte para a construção do nosso projeto. Hoje, nós vamos falar sobre juventude e participação. Um tema bem interessante e bem possível de ser debatido, que vai tocar num tópico que eu acho sensacional, que é o tópico do protagonismo juvenil. Vocês sabem o que significa a palavra protagonismo? O que é um protagonista? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar essa palavra, principalmente ligado a um filme, ligado aí ao cinema, aos livros que a gente lê, até as próprias novelas, costumam ter um personagem que é chamado de protagonista. O protagonista, ele é o personagem principal de uma história. Ele é o personagem principal de uma novela, o personagem principal de um filme. É aquele sobre quem toda a história gira. O protagonista é quem toma as atitudes, é quem faz as decisões, e é sobre ele que a história é narrada. O protagonista também é chamado, é o nome que a gente dá para aquela pessoa que se destaca em determinado grupo. Por exemplo, a gente diz que fulano é protagonista do grupo de amigos dele porque ele é a pessoa que mais se destaca, que está à frente, que todo mundo toma por referência ou toma por base. Então, quando nós falamos de protagonismo, nós falamos sobre essa capacidade, sobre essa qualidade de nós mesmos tomarmos a frente e tomarmos as rédeas da nossa vida, tomarmos as principais decisões e assumirmos aí a nossa condição. Quando eu falo ser protagonista da vida, da sua história, isso quer dizer que você mesmo é o protagonista e responsável pela sua história de vida. E aí a gente chega nesse tópico que não é qualquer protagonismo que a gente está querendo discutir hoje, mas é o chamado protagonismo juvenil. Eu ainda tenho mais 2 anos para poder dizer que eu sou jovem. Segundo o Estatuto da Juventude, a juventude no Brasil vai até os 30 anos. Então, eu ainda tenho mais 2 anos aí para dizer que eu sou jovem. E vocês também estão aí nesse público jovem. E muitas vezes nos é cobrado que nós sejamos protagonistas da nossa vida, que nós sejamos protagonistas jovens. Só que eu vou dizer um negócio para vocês. Isso não é tão fácil e nem sempre isso é fácil. Por quê? Quando nós falamos de juventude, principalmente no Brasil, a gente se encontra entre duas tensões que batem de frente com aquilo que nós somos e com a forma como querem que nos posicionem. Vejam só, e depois podem me dizer nos comentários se isso acontece também na vida de vocês. Uma tensão é o fato de que querem que nós assumamos a nossa vida, assumamos esse protagonismo. Querem que nós possamos tomar as rédeas e assumamos de uma vez por todas todo o nosso destino, tomemos nossas decisões, principalmente nessa fase onde vocês estão, que é o 3º ano do ensino médio. Eles querem que dizer assim, olha, você já é quase um adulto, assuma as rédeas da sua vida. Só que isso vem de uma maneira um pouco desleixada às vezes. Muitos de nós, de um dia para a noite, descobriram que não são mais crianças ou que não são mais adolescentes. E agora, de repente, temos responsabilidades para a nossa vida. É do tipo de dizer assim, ei, passou dos 15, meu filho, toma a rédea da tua vida, vai-te embora, assume teu destino. E isso às vezes nos preocupa muito. Porque, convenhamos, nem sempre nós somos preparados para isso. Claro que sempre tem os casos das pessoas que tiveram uma boa educação, bons pais, uma equipe escolar que acompanha, que dê um suporte, que nos ajuda a assumirmos de maneira mais tranquila. Mas o que acontece na maioria das vezes é que assumir a vida vem sendo empurrada, né? Você tem que assumir a sua vida, o seu destino, vai lá,
Força na caminhada, força na peruca e vai-te embora. Só que essa não é a única tensão que a gente vive. O outro lado dessa mesma moeda, e alguns de vocês também devem perceber isso na vida de vocês, se eu aos meus 28 anos de idade percebo isso, imaginem vocês, que que o jovem precisaria de cuidado e proteção. E nesse sentido, o que muito se fala é que o jovem ainda não está pronto para assumir o protagonismo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas já passaram disso de vocês darem uma opinião. Dizer, olha, eu acho isso e isso aquilo. E alguém responde dizendo, você pensa isso porque você é jovem. Ou então, olha, não, vamos distribuir aqui as funções da festa de fim de ano. Fulano fica com isso, fulano não sei o que é mais o Wesley não. O Wesley é muito jovem para isso ainda. Isso porque no inconsciente social, o jovem ainda não está preparado para assumir responsabilidades. O jovem, ao mesmo tempo, percebam como isso é contraditório, ao mesmo tempo que querem que a gente assuma a responsabilidade, do outro lado ainda existe aquele pé atrás, aquela preocupação de dizer que o jovem ainda não está pronto, que o jovem ainda não tem condições, não tem como assumir essas coisas, não tem como ter responsabilidade. Aí tem gente que diz que juventude é sinônimo de irresponsabilidade, que o fato de ser jovem, consequentemente, diz que eu sou uma pessoa irresponsável. E nós sabemos que não é isso. Nós queremos assumir nosso protagonismo, nós queremos tomar as rédeas da nossa vida. Claro, queremos receber um apoio, não queremos ser largados com as responsabilidades da vida adulta do dia para a noite. Mas também não queremos ser privados do nosso protagonismo. O que nós queremos é sermos nós mesmos os responsáveis pela nossa história. E a partir de agora, é preciso cada vez mais tomar consciência disso. Eu sei que pode ser meio duro isso que eu vou dizer, mas todas as escolhas da nossa vida, elas têm efeito somente, têm um efeito direto na minha própria vida. Então quem faz escolhas para a minha vida tem que ser eu mesmo. Eu sou o protagonista da minha história. Eu sou o personagem principal. Sou eu quem assumo as rédeas da minha vida. E a juventude é o período exato para a gente fazer isso. Porque é o período em que nós estamos nos desvinculando da criança que precisa ser protegida, que precisa ser carregada, que precisa ser cuidada, para uma fase onde nós mesmos teremos que assumir isso. E as escolhas que nós fazemos vão definir quem nós somos. Então, é fato, este período da nossa vida, da juventude, é o período onde nós precisamos nos posicionar. Que precisamos assumir que nós somos responsáveis por nós mesmos. Precisamos tomar as rédeas do nosso destino, da nossa vida. E tomar consciência de que nós somos os únicos responsáveis pela nossa história. Mas atenção! Protagonismo não significa exclusividade da ação. Como assim? Eu falei aqui que nós temos que assumir nossa responsabilidade, que temos que assumir nossa história, assumir nossa vida, mas isso não significa que eu sou um ser isolado e que, sabe aquela história, é minha vida e só cabe a mim? Ela é a maior balela, a maior bobeira que a gente poderia criar, que a humanidade, na verdade que a humanidade criou. Isso por quê? Primeiro que é um pensamento individualista e que faz com que cada ser humano se preocupe só consigo mesmo. E segundo, por quê? Porque na nossa vida nós não vivemos isolados dentro de bolhas. Ser protagonista, ser jovem protagonista, não significa dizer que eu não preciso de mais ninguém para me ajudar, que a minha vida não interfere nas vidas dos outros, porque interfere. Interfere diretamente. Por exemplo, se você decidir fazer uma faculdade fora do estado, ou fora do Brasil, tem muita gente que está indo fazer medicina na Argentina ultimamente. Vocês acham de verdade que essa escolha só vai mexer na vida de vocês?
Ou vocês não pensam que isso vai alterar todo um contexto dentro da família de vocês, só para dar um exemplo, para não citar os amigos, para não citar os vizinhos, mas dentro da família isso vai gerar um impacto, isso vai gerar uma alteração. E segundo, isso é o primeiro, isso é da nossa parte, o impacto que nosso protagonismo causa na vida dos outros. Mas também tem a influência dos outros na nossa vida, que não dá para negar. Não dá para negar que o fato de eu ter uma relação muito apegada com meus pais faça com que eu tome a decisão, tende a tomar a decisão de permanecer em Porto Velho ao invés de fazer uma faculdade fora. Dando exemplo aqui usando faculdade, mas poderia ser um trabalho, poderia ser até um casamento. Então é preciso que eu compreenda isso. Ser protagonista não significa viver isolado, porque na nossa vida nós sempre vamos ter outras pessoas e sempre vamos nos relacionar com elas. Aquilo que nós falávamos semana passada com os nossos círculos de amizade, as pessoas que constituem quem nós somos. Compreendidos? Entendido o que significa ser protagonista, o que é o protagonismo e qual a importância dele? Mas o que é ser importante para essa temática que nós estamos trabalhando esse trimestre, que é o projeto pessoal de vida? Porque o projeto é um projeto pessoal de vida. Não vai adiantar de nada, gente, viver a história de outra pessoa. Quantas pessoas infelizes existem na nossa sociedade porque vivem conforme a cabeça e o pensamento de outros? Quantas pessoas por aí são infelizes justamente por esse motivo? E para se construir um projeto de vida é preciso que, claro, eu vou contar com o apoio do meu professor, da minha mãe, do meu tio, do meu melhor amigo, do meu namorado, mas o projeto é seu. A vida é sua. Você tem apoio, você tem amigos, você tem família, mas a história da vida é sua. As consequências diretas das suas decisões, você que vai ter que lidar com elas. Você é o único protagonista dessa história. Mas lembrando, você conta com o apoio dos outros, mas é você quem deve segurar as rédeas da sua vida. E vai dar tudo certo, desde que você tenha calma, paciência e possa aí conduzir sua vida com tranquilidade. E é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa temática. Vamos continuar conversando aqui pelo Google Classroom. Se tiverem dúvidas, comentários, curiosidades, deixem ali que a gente vai conversando. Eu vou deixar também uma atividade na aba de atividades, que é mais para contar a pontuação do nosso terceiro trimestre. E aí a gente continua conversando. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.